Senhoras e senhores deputados, boa tarde, neste caso a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária de hoje, que, como sabem, consiste em duas audições. A primeira, à União das Misericórdias Portuguesas e, logo de seguida, assim que esta terminar, na expectativa que seja por volta das 16 horas, a audição também à Confecup. Senhores e senhores deputados, antes de mais eu queria dar duas informações. A primeira é que o Sr. Deputado Miguel Rangel suspendeu o mandato e temos connosco o Sr. Deputado João Ambrósio, que o veio substituir. Pelo que eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Deputado, à nossa sexta Comissão, e desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho das funções. Senhoras e senhores deputados, também queria informar e pedir desculpa por isso, que eu, daqui a pouco, não sei bem a hora, terei que me ausentar da presidência da mesa, porque tenho que também ir aos trabalhos da Comissão de Ambiente e Energia, onde tenho que usar da palavra. Pelo que já combinei com o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Francisco Figueira, que me substituirá na condução dos trabalhos, e eu não sei dizer se poderei voltar ou se não poderei voltar, também depende dos trabalhos na Comissão do Ambiente, mas seguramente que a tarefa ficará muito bem entregue ao Sr. Deputado Francisco Figueira, a quem também agradeço a disponibilidade para que o possa fazer. Senhores e senhores deputados, eu queria também dar as boas-vindas ao Dr. José Rabassa, que é um gosto revê-lo, já esteve connosco a semana passada, também no âmbito desta matéria e destas mesmas audições que estamos a realizar, e, portanto, dizer-lhe que é um gosto recebê-lo, é um gosto revê-lo, e que seguramente, tal como a semana passada, os contributos que nos trazem, no caso hoje, a União das Misericórdias, são obviamente contributos muito importantes para o trabalho que temos de desenvolver e, naturalmente, que toda a informação que possa ser recolhida é útil para todos estes processos, e nomeadamente este em causa, que se trata do impacto da reprogramação do PRR nos investimentos e equipamentos sociais. Muito obrigado pela sua presença e bem-vindo. Senhores e senhores deputados, dos grupos parlamentares que estão neste momento presentes e da informação que tenho, eu diria o seguinte: vai iniciar a audição o grupo parlamentar do Partido Socialista, que tem 6 minutos mais 1 minuto, por ser o partido requerente, portanto 7 minutos, e inicia na qualidade de partido requerente. Segue-se o grupo parlamentar do Chega, com 5 minutos, está inscrito o Sr. Deputado Eliseu Neves. O grupo parlamentar do PSD, com 7 minutos, a Sra. Deputada Helga Correia. E o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, com 5 minutos, está inscrito o Sr. Deputado João Ambrósio. Não sei ainda quem vai usar a palavra do grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Armando Mourisco, a quem, assim sendo, dou já a palavra. Sr. Deputado, 7 minutos, conforme anunciei. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, de forma especial, cumprimentar o Dr. José Rabassa e agradecer-lhe mais uma vez a presença na Comissão da Economia e Coesão Territorial. Uma presença para debater um assunto super importante, porque nós estamos a falar do PRR, estamos a falar de fundos que nos permitem resolver problemas estruturais ou que nos deveriam permitir resolver problemas estruturais do país e que foi agora sujeita a uma revisão, a uma reprogramação, como lhe queiramos chamar, tem sido já sujeita em fevereiro de 2025 a uma primeira reprogramação. Reprogramação essa que não acautelou devidamente as questões sociais. E refiro-me concretamente àquilo que era o investimento nas infraestruturas. Quer infraestruturas sociais, estamos a falar de creches, estamos a falar de equipamentos residenciais para pessoas idosas, as chamadas ERPs, mas também, porque são a maior parte delas tuteladas pela área social, nos cuidados continuados, em camas de cuidados continuados, que permitiria retirar muitas milhares de pessoas que estão a ocupar camas hospitalares sem que verdadeiramente, em termos de saúde, elas necessitam sim de cuidados continuados. Sabemos que em 2000 foi identificado ao longo do tempo que o financiamento por cama não era suficiente, começou ainda no governo do Dr. António Costa, com financiamento, se não me falhar a memória, de 20 mil euros por cama, uma coisa desse género, que depois foi aumentado para 32 mil euros e depois, posteriormente, para cerca de 40 mil euros, sendo que é manifestamente insuficiente,
considerando-se que neste momento, também por especulação do mercado, por falta de mão de obra e por falta de resposta das empresas, que estará na ordem dos 70 mil euros por cama. Portanto, não foi acautelado nesta matéria em 2025 esta necessidade, e isso levou a que efetivamente depois não houvesse a capacidade de resposta, não houvesse procura, e chegados aqui temos uma retirada, por assim dizer, de 263 milhões de euros que deixaram de ser investidos precisamente em camas em ERPs, em creches e em camas de cuidados continuados. Também foi aqui dito nas audiências realizadas quer com a CNIS, quer com o CPEP, de que a conversa deveria ter sido mais fluida entre o Governo e estas entidades. Não aconteceu, mas foi-nos dado nota que no dia 26, ontem precisamente, que existiria uma reunião entre o Governo e estas associações representativas desse setor tão importante como é o setor social. Também foi referido aqui pelos representantes presidentes dessas mesmas duas instituições que o número de cidadãos atualmente no nosso país sem assistência é enorme, e com o envelhecimento da população, felizmente hoje vive-se mais tempo, a verdade é que esse crescimento de pessoas sem assistência tem uma tendência enorme a aumentar, e há uma coisa também que é uma evidência hoje da nossa sociedade, que é o abandono e a solidão, é que são botados cada vez mais pessoas. Sabemos também, e devemos estar todos muito preocupados, porque o Portugal 2030, para investimentos físicos em infraestruturas, que seja para novas respostas, seja para ampliações, em termos de ERPs, não traz um único centavo, e não é previsível que possa vir a acontecer, ainda que possa haver uma reprogramação. Esperamos que assim que possa vir a alterar-se, que a União Europeia também possa aceitar numa negociação que isso venha a acontecer, mas não é muito provável que isso aconteça. E é verdade que podemos ficar tranquilos que o dinheiro que veio para o PRR, efetivamente, ele vai ser gasto. Já todos nós percebemos, foram feitas novas prioridades, vai ser metido muitos milhões no banco de fomento, foi feito investimento em aquisições de bens e de equipamentos que permitia gastar o dinheiro de uma forma mais rápida. O dinheiro vai ser gasto, mas a verdade é única, e é uma, e tem que ser bem sublinhada, é que o dinheiro vai ser gasto, mas o problema social mantém-se e vai ficar. Por outro lado, temos também que reconhecer que, e já referi, o PT 2030 traz zero, as instituições não têm capacidade financeira para fazer este investimento, e também não conhecemos do Orçamento de Estado medidas que permitam, por assim dizer, chamar um plano B para fazer face a esta necessidade de investimentos, um plano B para conforto e qualidade de vida para os nossos idosos, ou seja, um financiamento alternativo. Perante isto, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social fica comprometido. Por isso, a pergunta é muito simples. Sou o Dr. José Rabassa, conhecedor profundo das necessidades e das dificuldades que passam hoje as nossas instituições particulares de sociedade social, sejam elas IPSS ou Misericórdias, e perante este cenário, que de todo é um cenário negativo, e é um cenário que nos deixa muito preocupados, isto também foi bem referido nas últimas audições pelos presidentes da CNIS e da CPEP, qual é que vai ser o futuro destas instituições? É que sem futuro estas instituições não há de facto futuro na qualidade de vida e no salvaguardar aquilo que é um bem maior, que é o humanismo, a dignidade da vida humana, e sobretudo naqueles que passaram a vida a trabalhar, que tanto trabalharam, que tanto labutaram para que este país hoje possa ser aquilo que é. Portanto, a minha questão é muito simples, doutor. E agora? E o amanhã? E o futuro? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, eu há pouco não informei, mas o Sr. Doutor já está habituado às normas da Casa e sabe que agora tem o mesmo tempo para responder ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e assim será da mesma forma em relação aos restantes grupos parlamentares. Portanto, 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Agradeço o facto de estar aqui em representação da União nesta comissão para discutirmos este assunto que tem a ver com o PRR e os possíveis investimentos. O Sr. Deputado
perguntou qual é que era o futuro destas instituições. O futuro destas instituições é mais qual é que é o futuro do país. Porque são estas instituições, com o seu trabalho junto daqueles que mais precisam, que substituem o Estado naquilo que é a responsabilidade do Estado. E nós estamos a falar de um problema do investimento, mas quero-lhe dizer que o facto das instituições não irem a correr aos avisos que abriram sobre o PRR teve a ver com o investimento, mas teve a ver muito com a operacionalização. Porque vamos lá ver. O investimento, efetivamente, a comparticipação do Estado não chegava àquilo que seria o valor da cama, mas mais do que fazer este investimento, haver um endividamento pela parte das instituições, o problema punha-se no futuro. Como é que era feita a operacionalização? Como se sabe, a rede de cuidados continuados começou desde o início subfinanciada, principalmente na média e na longa duração. E cada vez, com o passar dos anos, a situação agravou-se. E hoje a média e a longa está de tal forma subfinanciada que aquilo que nós estamos a ver no dia-a-dia é que cada vez mais fecham respostas sociais de cuidados continuados. E fecham exatamente por causa do subfinanciamento. Só para lhe dar uma ideia, quando do lançamento da rede de cuidados continuados, o break-even de uma resposta de cuidados continuados integrados andava pelos 30 utentes. E em 30 utentes devíamos ter pelo menos 2 tipos de tipologia, 15 de média, 15 de longa, e tínhamos aqui uma situação equilibrada. Hoje, com o valor, nós temos aqui uma situação que é, com a falta de enfermeiros, os valores foram subindo de tal ordem que todas as outras profissões técnicas acompanharam também o aumento do valor da enfermagem. E, portanto, hoje, para termos o break-even, já não precisamos de uma unidade com 30, mas de uma unidade com 50. E eu lembro que temos unidades inferiores a 17. Portanto, nem com uma caminhoneta de dinheiro todos os dias a deitar para aquela resposta social alguma vez vai ser equilibrada. E aqui põe-se outro tipo de problema, que é, nós temos estas unidades pequenas por uma razão de proximidade. Será que o Estado Central quer pagar esta questão de proximidade ou serão as autarquias também a ter que participar na resposta de proximidade? Isso é um problema que nós temos que debater. Porque há unidades, veja, quando eu lhe digo, já de início, para termos o break-even, devíamos ter 30 utentes, abrimos unidades com 13, 14, 15, 17, inicialmente, além do subfinanciamento, já não eram unidades equilibradas. Portanto, devia ter a coragem de nem sequer terem aberto. E no lançamento do aviso para os cuidados continuados, mais do que fazer novas unidades, devia ter havido a coragem de, em relação a estas, o aviso possibilitar o aumento da capacidade para que pudessem vir a ser equilibradas. Portanto, é esta parte que o Dr. Manuel Lemos, que esteve cá a semana passada enquanto Presidente da SPES, mas que também é simultaneamente o Presidente da União das Misericórdias, alertou para a tal situação que infelizmente falaram muito pouco connosco. Eu fui indicado para fazer parte da Comissão de Acompanhamento que estava junto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao terceiro aviso desisti, porque cada vez que lá ia e quando nós apontávamos alguma coisa que estava menos bem, a resposta era sempre a unidade de missão não deixa mexer. Se a unidade de missão não deixava mexer, portanto eu estava perante um caso que estava arrumado, não valia a pena estarem a perguntar qual é que era a opinião. E, portanto, é todo este conjunto, ou seja, nós temos aqui um mix que não tem propriamente só a ver com a questão do investimento ou a forma do investimento. Veja, nós estamos, neste momento, no final do mês de janeiro, e após terem fechado, e algumas fecharam, e principalmente fecharam, pela dificuldade financeira de manter as unidades de cuidados continuados abertas,
mas também houve quem fechasse, estou-me a lembrar do caso do Odmira, que fechou a resposta de longa para manter a de média, ou seja, não consegue arranjar enfermeiros, não há enfermeiros, o Instituto de Emprego e Formação Profissional também não lhes conseguiu resolver o problema, portanto ninguém resolveu, e para conseguir fazer escalas de enfermeiros, fechou uma das tipologias para manter a outra aberta. E o número de camas que neste momento estão para abrir, provavelmente será igual ao número de camas que entretanto fechou de cuidados continuados. E, portanto, não temos um acréscimo de camas, quando muito, na melhor das hipóteses, vamos manter as camas. Com, provavelmente, um desequilíbrio, é que fechamos camas de centro para sul e vamos abrir camas de centro para norte. Portanto, se calhar, vamos manter o mesmo número de camas, mas geograficamente distribuídas de outra maneira. E, como eu lhe estava a dizer, estamos no final do mês de janeiro e ainda não conseguimos saber qual é que é o valor que vamos ter de cuidados continuados para este ano. E isto agrava cada vez mais a nossa situação. Tal como foi dito aqui, e isso é um mérito da senhora Secretária de Estado para a Inclusão, que conseguiu atender os nossos pedidos velhos de termos os custos médios por resposta social, e a partir daí houve uma previsibilidade. Nós temos aqui o problema que quando há mais que um Ministério a ter que opinar sobre a matéria, e no caso aqui temos 3, é porque é o Ministério da Saúde, é o da Solidariedade e Segurança Social e as Finanças. E eu temo sempre muito, aquilo que acontece normalmente é que as finanças são um bocadinho autistas em relação aos problemas sociais. Acho que escutei o tempo. Muito obrigado, Dr. José Rabassa. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Dr. José Rabassa. A União das Misericórdias Portuguesas representa atualmente cerca de 388 santas casas de misericórdia ativas em Portugal continental e regiões autónomas. Esta estrutura agrega e coordena estas instituições, que apoiam diariamente mais de 160 mil pessoas através de diversas áreas sociais e de saúde. Em Portugal, e de acordo com os dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, confirmam que o envelhecimento em Portugal continua a acentuar-se, mantendo o país como um dos mais envelhecidos do mundo. O desinvestimento ao longo de décadas neste setor, um dos mais importantes do país, tem sido enorme. Um problema que advém a montante de governos anteriores. A falta de planificação e de uma visão estratégica para o setor social tem sido enorme, o que revela bem a forma que os sucessivos governos valorizam este setor. De acordo com as vossas reivindicações às respostas sociais, existe uma redução de 14 mil novos lugares ou renovados para crianças, idosas, pessoas com deficiências e outras pessoas vulneráveis, bem como um desinvestimento financeiro. Referem também a falta de envolvimento da vossa parte nestes processos de elaboração de orçamentos e apresentação de candidaturas ao PRR, bem como contestam a nova reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência, apresentada pelo Governo, que revela alterações significativas no que concerne às áreas sociais, com implícitas repercussões negativas na coesão socioeconómica do país. Conclui-se com áreas relacionadas com envelhecimento, deficiência, cuidados continuados, sofrem cortes mais significativos, o que acrescenta as reconhecidas dificuldades na execução da utilização dos fundos provenientes do PRR. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para o Grupo Parlamentar do Chega é impertrível que haja uma boa gestão de todos os recursos, sejam humanos ou financeiros, e que estes sejam eficazes, nomeadamente a aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Porque, senhoras e senhores deputados, os idosos de amanhã somos todos nós. E é com enorme preocupação que o Grupo Parlamentar do Chega vê o aumento e a falta de investimento na população envelhecida. Desta forma, Sr. Dr. José Rabassa, gostaria de lhe colocar algumas questões. Do ponto de vista da União das Misericórdias Portuguesas, há um desinvestimento por parte do Estado, do setor social, ao longo das últimas décadas. De que forma é que vocês veem o futuro destas instituições e que respostas terão estas para dar aos portugueses? As burocracias em Portugal são enormes. Na sua opinião, deve haver uma maior celeridade e transparência nos processos e também nos acessos aos fundos? Na vossa opinião, qual seria a melhor forma de financiamento para o setor social?
estaremos, e para terminar, estaremos nós a hipotecar o futuro do apoio social aos idosos em Portugal? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. José Rabassa, os mesmos 5 minutos para responder, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está ligado? Está ligado. Tá. Veja, quando se iniciou o PRR, a posição da União das Misericórdias, e alertámos disto na altura vários responsáveis, é que fazer obras dentro do prazo com o atual Código da Contratação Pública era ter quase a certeza absoluta que as obras não iriam ser feitas dentro do prazo. Se calhar há vontade política de quem está na área do Governo de poder alterar o Código da Contratação Pública, mas se calhar temos parangonas de primeira página na comunicação social, porque o Código da Contratação Pública vai ser alterado, porque vai haver muitos taxos, vai haver não sei o quê, vai haver não sei o que mais. E é preciso, todos nós da área social, mas os senhores deputados, na sede da República, que é a Assembleia da República, terem a consciência que este Código da Contratação Pública não serve de todo para se cumprir prazos. Serve-se para dilatar prazos. E isso é preciso ter a consciência disso e não fazer daquilo chicane em relação a isto. E, portanto, o PRR começou logo coxo, exatamente pelo Código da Contratação Pública que temos. Depois, dizer todo também que não é verdade que o Estado tem um desinvestimento na área social. O Estado, nos últimos anos, todos os anos, paga mais do que no ano anterior. Em relação, e aqui há uma coisa muito importante, é que é preciso ser dito que o apoio não é às instituições, o apoio é aos utentes e às famílias. As instituições prestam serviços que estão consignados ao Estado e o Estado faz essa contratação em cooperação com estas instituições. E, portanto, quem está a ser subsidiado são os utentes e as famílias, não são as instituições. A única situação que há de subsídio às instituições é quando a contratação de uma determinada prestação, nomeadamente, estou-me a lembrar, as casas-abrigo, as crianças em perigo, ou seja, há uma reserva de camas pela parte do Estado, quer esteja ocupado ou não esteja ocupado, o Estado paga a 100%. E aí, efetivamente, é um subsídio à instituição. Porque no resto, o Estado paga conforme a ocupação da cama ou conforme a prestação do serviço. Se não houver prestação de serviço, se não houver cama, não paga. E isto leva-me, a propósito, de dizer uma outra coisa que é, e passa ao lado dos governos, mas tem muitas vezes a ver com a forma como a administração pública faz determinadas situações. As camas de cuidados continuados, os cuidados continuados são pagos a 100% se tiverem 85% de ocupação. Se não chegarem aos 85% de ocupação, não são pagos. Nos tempos das ARS, isso também já acontecia. Mas agora com as ULS, é por demais evidente, é que chega aos 83%, 84% e nunca mais chega aos 85%. E, no entanto, nós ouvimos dizer que não há camas de cuidados continuados. Eu, para não dar o exemplo dos outros, dou o exemplo da União das Misericórdias. A União das Misericórdias tem a única unidade de cuidados continuados para demências, feita para demências de raiz que existe no nosso país, e durante 3 meses seguidos não consegue atingir os 85%. E eu acho que com isto respondi-lhe. Muito obrigado, Dr. José Rabassa. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, até 7 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. José Rabassa, aqui em representação da União das Misericórdias Portuguesas. Aliás, já nos acompanhou a semana passada na audição que decorreu aqui. E depois de ouvir o Partido Socialista, na sequência destas várias audições, aquilo que me apraz dizer já é que, mesmo depois destas 2 audições, e vamos na terceira, o Partido Socialista ainda não conseguiu descer à terra.
há questões que aqui foram levantadas hoje que continuam a ser repetidas incessantemente pelo Partido Socialista, num exercício em que, quando repetimos muitas vezes, passa a ser verdade e importa aqui dizer ao Sr. Deputado Armando Mourisco que, e novamente reafirmar que aquilo que foi feito pelo Governo da AD não foi uma reprogramação. Já foi dito aqui nas audições anteriores e é importante reafirmarmos que aquilo que aconteceu foi uma revisão para a simplificação do PRR, que se nós repetimos muitas vezes, até parece que quem fez a reprogramação fomos nós agora recentemente, e não. Aquilo que o Governo fez foi uma revisão para cumprir aquilo que é o PRR, porque não importa prometer se nós não cumprirmos. E o importante aqui com o setor social e aquilo que tem feito o Governo da AD é aquilo que, quando defendia no Parlamento, chegou ao Governo, como aqui já foi referido, foi feito ao nível das respostas sociais e não só. Ao nível do PRR, também ainda aqui não foi falado, mas é importante dizê-lo, que houve também a abertura de um aviso que disponibilizou 38 milhões de euros de apoios no âmbito do PRR para os equipamentos sociais, com financiamento a 100% destinado à aquisição de equipamentos móvel para as respostas sociais. Porque muitas das vezes diz nestas audições que o Governo da AD não fez nada e não está a cautelar aquilo que deveria nesta matéria. E o Partido Socialista, aqui no âmbito das questões do PRR, com estas audições, está aqui a fazer como um bocadinho como Pilatos, lava as suas mãos. Mas já aqui, e já foi provado no âmbito das audições anteriores, que muito daquilo que está por cumprir no PRR e muito daquilo que foi necessário fazer de revisão da simplificação de procedimentos, de forma a que seja, e isto foi uma opção de gestão responsável deste Governo, no sentido de orientada para a execuibilidade até 2026 do cumprimento de prazos para com aquilo que havia de compromissos com a Comissão Europeia. É importante também dizer que, para o grupo parlamentar do PSD e para o Governo, mantém-se como prioridade a proteção das respostas sociais, da acessibilidade e da inclusão e, naturalmente, evitando constrangimentos de calendário que permitam o investimento estruturante que é para o país. Depois, há aqui umas questões que é importante também referir. Nós falamos muito aqui e o Sr. José Rabassa falou e no seguimento daquilo que o Partido Socialista fala relativamente aos cuidados continuados. Naturalmente, e já falamos aqui a semana passada, o Governo está atento para aquilo que são as preocupações dos cuidados continuados. Eu tive a oportunidade de o dizer também nessa área. O Governo fez um trabalho através de um grupo, e passando a redundância, de um grupo de trabalho no sentido de verificar quais eram as respostas mais deficitárias e houve um aumento a nível do compromisso com o setor social, ao nível dos cuidados continuados, mas também nós, cientes daquilo que é as preocupações com as camas sociais nos hospitais, foi publicada a portaria 20, a passada semana, a portaria 20, que veio aqui criar uma resposta importante naquilo que são as respostas ao nível das camas sociais e também aquilo que é o compromisso com o setor social. Porque aquilo que nós verificávamos, o Sr. falou aqui de uma questão preocupante, que é muitas das vezes encerrar em camas de longa para abrirem camas de média, mas também verificávamos que o setor social e o ICE, muitas das vezes, quando ia contratualizar camas com o setor social, verificava que a área da saúde já tinha contratualizado essas camas e muitas das vezes não conseguíamos dar a resposta eficiente às pessoas que era necessário nesse âmbito. E aqui dizer que, naturalmente, o compromisso do Governo e o nosso compromisso com o setor social é continuar a prosseguir aquele que tem sido o caminho
que temos seguido até aqui e naturalmente não nos basta nós, eu estava para concluir, mas eu tenho 7 minutos, estava aqui a confundir o tempo de intervenção e dizer que naturalmente que nós estamos, como até aqui, sempre do lado das instituições do setor social. Não basta dizer, como muitas das vezes se dizia, que são, e naturalmente que são, instituições muito importantes, porque substituem, como disse, ao Estado naquilo que é o apoio às pessoas mais vulneráveis, não só aos idosos, mas às pessoas com dependência e com incapacidade, mas naturalmente que é ouvindo as instituições e estando a fazer um caminho com elas para que naturalmente se consiga levar a bom porto e aquilo que muitas das vezes importa aqui, tendo em consideração aquilo que é a conjuntura a nível do nosso país, relativamente à idade das pessoas. Nós vivemos cada vez mais anos e, naturalmente, que temos que ter respostas e aquelas que nós temos neste momento não são suficientes, mas com o envelhecimento da população, esse é o desafio do Governo, é de dar respostas, não só respostas residenciais, mas fazer o caminho como tem feito o Governo, que é, paralelamente àquilo que são a criação de ERPs e de lares residenciais, mas termos respostas no domicílio, através do apoio domiciliar, e a esse nível houve uma preocupação de criar 2 projetos ao nível do SAD, Mais Saúde, e das equipas de cuidados continuados no domicílio, mas também da criação de da Bolsa dos Cuidadores, agora para terminar. no sentido, para concluir, Sr. Presidente, no sentido de também aí criarmos com as instituições do setor social uma resposta para manter as pessoas no seu meio habitual de vida e fundamental para não as tirar das suas casas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. José Rabassa, 7 minutos, faz favor. Bem, vou começar pelo fim. O projeto SAD Mais Saúde, como sabem, é um projeto piloto com uma instituição a fazer o projeto piloto por cada região plano. Eu posso lhe dizer que não houve uma única misericórdia a concorrer. Portanto, porque as condições que eram postas não era possível. E veja, nós estamos com uma população cada vez mais envelhecida, que vai atingir o pico do envelhecimento por volta de 2050, e foi aqui dito que o 2030 não tem nada para o setor social, provavelmente o 2040. Esperemos que venha a tempo. Mas também tenhamos todos a consciência que o SAD, sendo extraordinariamente bem feito, para dar a resposta que deve dar, é mais caro que a ERP. Também temos de ter essa consciência. E se o Estado, e atenção, eu continuo sempre a falar na palavra Estado, nunca falo na palavra Governo, porque a União das Misericórdias colabora com todos os governos, seja ele qual for, estamos aqui ao serviço das pessoas e do Estado, em cooperação. Se o Estado já tem dificuldade para as atuais respostas sociais, terá capacidade financeira para uma resposta muito mais elaborada? Eu tenho dúvidas. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas. Portanto, mas vamos ver e esperemos que essa parte corra toda bem. Quero lhe dizer que, em relação aos cuidados continuados, o Governo sabe que quer a média e principalmente a longa estão altamente deficitárias, mas andamos a falar disto desde setembro. Temos em janeiro e temos uma reunião programada do grupo de trabalho para o dia 13 de fevereiro. E os custos aumentam todos os dias. E, portanto, eu temo que entremos numa situação de não retorno, que é camas de cuidados continuados a fecharem e da parte das instituições, ou de quem tem a responsabilidade nas instituições, não queiram voltar aos cuidados continuados. Veja, este diploma que saiu na sexta-feira passada é extraordinariamente importante. Vem principalmente moralizar o setor. Vem essencialmente moralizar o setor, ou seja, vem fazer com que as ULS não tenham a capacidade de fazer a contratação direta deste tipo de camas.
Mas há duas coisas que são também essenciais. Uma tem a ver com uma alteração legislativa que tem que ser feita, que é a pensão de reforma do utente tem que acompanhar o utente para o sítio para onde ele vai. Porque se isso não for feito, o Estado vai pagar duas vezes, em vez de pagar só uma. E, simultaneamente, tem que ser feita a monitorização do utente. Porquê é que digo isto? Porque se a pensão acompanhar o utente, a primeira coisa que a família vai fazer é vai buscar o utente, que é para a pensão voltar a ir para casa. Mas, passado uma semana, vai entregá-lo noutro hospital. Portanto, se não for feita a monitorização do utente, podemos fazer a alteração legislativa, mas vamos voltar ao mesmo. Portanto, há aqui alguns passos que o Estado tem que fazer para que este tipo de situação não estejamos todos nós a pagar em duplicado. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Dr. José Rabassa. Para terminar a ronda por grupos parlamentares, em vez do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Ambrósio faz favor de 5 minutos. Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. José Rabassa e endereçar uma palavra de agradecimento e de reconhecimento, saudar pessoalmente e em nome da Iniciativa Liberal todo o trabalho social, humano e profundamente meritório desenvolvido pelas Misericórdias em Portugal. Ao longo de décadas foram as Misericórdias, em particular, e as IPSS em geral, todo o setor social da sociedade portuguesa que provou saber executar, gerir e responder a necessidades reais, muitas vezes em contextos de enorme pressão, com recursos financeiros, humanos e materiais permanentemente no limite. Provaram em momentos de estabilidade, mas sobretudo em momentos de crise. Provaram-no quando o Estado demorou a chegar, quando as respostas públicas foram insuficientes ou excessivamente burocratizadas e quando foi necessário agir com rapidez e proximidade. Dito isto, esta audição não pode ignorar o contexto político em que ocorre. Há aqui uma tentativa evidente de distorcer os factos por parte do Partido Socialista, que convoca estas audições como se fosse um observador externo da realidade, quando foi precisamente enquanto governo que acumulou atrasos sucessivos na execução do PRR, nesta, mas também noutras áreas críticas. Nós não estamos a falar apenas de detalhes técnicos, mas de falhas marginais. Nós estamos a falar de atrasos que comprometeram planeamentos e, acima de tudo, criaram uma incerteza financeira num setor social que não pode funcionar num regime de improviso. Já muito foi perguntado, e bem, sobre as consequências das últimas duas reprogramações e uma última revisão do PRR para o setor social e, em particular, para as Misericórdias, e uma dessas consequências é especialmente preocupante, dado o risco de insustentabilidade das respostas sociais, caso algumas destas instituições sejam chamadas a devolver verbas, depois de terem avançado com investimentos, obras ou reforço de capacidade com base em compromissos assumidos pelo próprio Estado. Mas eu vou aproveitar esta audição para alargar o foco, e já aqui também se falou de futuro, e foi precisamente o Partido Socialista que colocou a palavra futuro no início da sua intervenção. Porque mais do que discutir apenas os impactos imediatos das duas reprogramações e da referida revisão do PRR, importa colocar uma questão da sustentabilidade a longo prazo das respostas sociais em Portugal, porque um modelo que depende ciclicamente de injeções extraordinárias de fundos europeus, de programas temporários ou decisões políticas conjunturais, é por definição um modelo fragilizado. E o país e o setor social não podem sobreviver com quadros de financiamento plurianuais europeus sob pena destes desaparecerem de um momento para o outro. Portanto, uma das perguntas que eu deixo é estrutural, e é como é que as Misericórdias em particular e o setor social em geral encara a necessidade de garantir fontes de receita para investimento estáveis, previsíveis e duradouras e que não estejam dependentes de fundos europeus ou de programas excepcionais de índole estatal. E que instrumentos, modelos de financiamento ou parcerias consideram essenciais para assegurar a continuidade, a autonomia e capacidade de planeamento não só a curto, mas principalmente a médio e especialmente a longo prazo. E permitam-me uma última questão. Eu tenho plena consciência que esta extravasa parcialmente o objeto estrito desta audição, mas considero inevitável no contexto da sustentabilidade financeira que aqui discutimos. Sendo a União das Misericórdias representativa de uma realidade nacional, eu não posso deixar de questionar como encaram a atual relação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As notícias recentes sobre acordos e entendimentos reforçam a centralidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas levantam questões legítimas sobre o equilíbrio territorial, a equidade e o benefício efetivo para todo o país. Eu gostaria de perguntar como é que avaliam essa relação e, sobretudo, de que forma gostariam que ela evoluísse para servir melhor o território, garantindo que os recursos, a capacidade financeira e a influência institucional da Santa Casa não se traduzem numa lógica excessivamente centralista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Dr. José Rabassa, queria informar as Srs. Deputados que para a segunda ronda, que portanto irá existir naturalmente, tenho a inscrição do Sr. Deputado Armando Mourisco, do Grupo Parlamentar do PS. Eu pedia às senhoras e senhores deputados que, no decurso das respostas do Dr. José Rabassa, se mais inscrições houver para a segunda ronda, que me as sinalizassem para que de seguida possa gerir os trabalhos em sintonia. O Sr. Doutor tem então 5 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, dizer-lhe que a reprogramação ou a revisão do PRR que foi feita ultimamente, todas as instituições, e não só as Misericórdias, a aproveitaram bem. Veja, ainda pelo anterior Governo tinha sido lançado um PARS, principalmente para a área da deficiência. O PARS teve a ver com a parte de construção civil propriamente dita, mas não contemplava equipamento. Portanto, foi possível finalizar esse investimento com aquilo que é necessário para a operacionalização do investimento, graças aos últimos avisos que, entretanto, saíram pelo PRR. E, portanto, do nosso lado, do lado do setor social e solidário, nós estamos sempre disponíveis para poder utilizar aquilo que conseguimos utilizar para melhorar a capacidade de resposta que temos. Depois dizer-lhe, em relação ao modelo de financiamento, nós temos de ter a consciência do país que temos. E ter a consciência do país que temos é que nós temos falta de respostas nas áreas metropolitanas e temos áreas do nosso país em que a resposta já é superior à capacidade que existe. Veja, eu peço desculpa pelo termo que vou usar, mas é aquilo que a gente usa entre nós. O Distrito de Porto Alegre já nem velhos tem. O Distrito de Porto Alegre está completamente desertificado. Portanto, o Distrito de Porto Alegre tem respostas sociais com capacidade muito superior à sua própria população. Tem que haver também cuidado, pela parte dos poderes intermédios. Eu estou a falar das CCDRs e estou a falar das CIMs, quando se põem em causa os investimentos. Estou-me a lembrar de um concelho do nosso país que já tinha 2 creches e nenhuma delas estava completamente ocupada. No entanto, foi feita uma 3ª creche pela autarquia. E, portanto, temos agora 3 creches semi-vazias. E depois não há investimento na área social. Portanto, é um bocadinho difícil estar-lhe a dizer qual é que é o tipo de... ou como é que vamos ultrapassar o tipo de financiamento sem precisar do Estado. Como eu disse há bocado, não são as instituições, eu torno a repetir isto, até porque isto eu negociei em nome do setor todo social com o Banco Europeu de Investimento uma linha de financiamento que neste momento ainda continua parqueada no Banco Português de Fomento, e foi difícil pela parte do BEI. O BEI queria perceber muito bem como é que era o modelo de financiamento e chegou à conclusão em que o financiamento não era às instituições, são aos cidadãos, são aos utentes, são às famílias. As instituições prestam um serviço que compete ao Estado. Portanto, quando me fala do financiamento, como é que vamos continuar a fazer o financiamento às famílias. Vamos lá ver. E nisso é evidente que há uma série de setores onde são necessários fazer parcerias. Eu estou, por exemplo, a lembrar-me da área hospitalar. Veja, há 24 hospitais de misericórdia em Portugal, a funcionar com gestão das misericórdias. Embora haja ainda hospitais das misericórdias com gestão do Estado, e o maior deles todos, por exemplo, é o Hospital de Santo António no Porto. O Hospital de Santo António do Porto pertence à Misericórdia do Porto. Está sob gestão do Estado, mas é da Misericórdia do Porto que paga uma renda pela utilização do hospital. Claro que, em relação a este tipo de situações, principalmente na área da saúde, o setor social
só por si não tem capacidade financeira para se poder responder a determinadas propostas. Portanto, não tem nenhum problema de o fazer em colaboração com o Estado, tal como também não tem nenhum problema em fazê-lo com os privados. Desde que na lei isso esteja previsto e estejam os campos todos bem delineados, do nosso lado não há problema nem com uns nem com outros. Por fim, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Vamos lá ver. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi a única misericórdia que foi nacionalizada durante o governo do Joaquim António de Aguiar. E a partir daí passou para a esfera do Estado. Portanto, é um organismo com um estatuto um bocadinho especial, meio instituto público, meio irmandade, enfim, é uma coisa um bocadinho especial, mas que depende da tutela. Depende da tutela. E se aquilo que queria falar era por causa dos jogos sociais, eu não sei se era, mas se era isso que queria falar, se era sobre os jogos sociais, veja, o Dr. Silva Peneda, ainda Ministro dos Assuntos Sociais, fez o diploma que ainda hoje está em vigor sobre a distribuição das verbas dos jogos sociais. E todo o setor social, não diretamente, mas indiretamente, comparticipa na distribuição das verbas que vêm dos jogos sociais. Portanto, eu pessoalmente isso não tenho problemas nenhum. Não tenho problema nenhum. Mais recentemente, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, juntamente com a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Montepio, a Caritas Portuguesa e a ACAP, criaram uma sociedade anónima que tem 2 licenças na área dos jogos online e, portanto, é uma sociedade privada. Doutora, falava a capacidade de síntese, mas dando-lhe ainda mais alguma tolerância. Já não, está, era só para dizer isso, ou seja... naturalmente... Pronto, era para dizer essencialmente que essa sociedade anónima, que está em colaboração com outras organizações, em que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mais outras organizações do setor social, tem as regras de qualquer outra empresa, com uma exceção. É que todas as outras empresas dos jogos sociais têm a sociedade fora do território nacional. Esta está no território nacional e paga os impostos em Portugal. Muito obrigado, Dr. José Rabassa. Eu, conforme é hábito, senhoras e senhores deputados, dei alguma tolerância ao Dr. José Rabassa, à entidade que cá chamamos, porque se chamamos cá é porque queremos ouvir e queremos ser informados. E quando a nossa agenda o permite, como é o caso, estamos com alguma folga, quando a agenda o permite, eu, dentro daquilo que é o bom senso, dou alguma tolerância, porque naturalmente os contributos que nos trazem, as informações que nos trazem, são importantes e se os chamamos é porque os queremos ouvir. E normalmente, como sabem, também dou mais tolerância a quem responde do que a quem faz perguntas, porque é mais fácil fazer perguntas do que responder. Responder demora sempre mais tempo. E todos compreendemos isso. Todos passamos por isso e todos compreendemos. Mas como estamos com alguma flexibilidade na agenda, naturalmente que foi com esse espírito que também fui deixando o cronómetro andar. Senhores e senhores deputados, tenho apenas uma inscrição para a segunda ronda. Agora tenho mais 2. Então, quem são? Ok. Não tenho mais nenhuma inscrição. Portanto, tenho as inscrições da senhora deputada Helga Correia e dos senhores deputados Ricardo Carlos e Armando Morisco. Não tenho mais nenhuma inscrição. Doutor, portanto, são 3 inscrições, são 2 minutos a cada senhora e senhores deputados. O doutor agora responde num modelo diferente, responde no fim, tendo 6 minutos para o efeito, mais a tolerância da mesa, dentro daquilo que é razoável. Inicia a senhora deputada Helga Correia. Senhora deputada, 2 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta fase final do debate, agradecer ao Sr. Dr. José Rabassa, em representação
da União das Misericórdias Portuguesas os esclarecimentos aqui deixados relativamente à matéria que nos traz hoje, relativamente às questões do PRR e, naturalmente, sendo o setor social um setor estruturante, há outras questões que se colocam, há outras questões que foram levantadas no âmbito destas audições, mas aquilo que nos importa no final deste debate é perceber se hoje estamos ou não estamos melhor, quer ao nível do PRR, quer ao nível daquilo que são as condições dadas pelo Governo e pelo setor Estado às instituições de solidariedade social. Se hoje estão ou não estão melhores as instituições, se têm muito mais estabilidade naquilo que é na sua ação, ao nível estabilidade financeira, ao nível da previsibilidade, ao nível daquilo que podem contar da parte do Estado no apoio que dão às pessoas mais vulneráveis. E era importante perceber isso. Falava há pouco, em resposta à minha intervenção, relativamente à questão da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que está deficitária. Nós sabemos disso, mas permita-me que lhe recorde que, para além daquilo que foi a atualização que foi feita, também houve, e este Governo foi capaz de sempre, tudo aquilo que era, não só da área da Segurança Social, mas também da área da saúde, falava da dificuldade das finanças, mas tudo aquilo que foi ao nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados e não só, este Governo ouviu as instituições, trabalhou com as instituições, demos um passo importante, com alguns constrangimentos no início, mas no ponto parceiro que permitiu às instituições a prescrição dos meios de diagnóstico. Há aqui um caminho e era importante perceber se estamos ou não estamos melhor do que quando quando a AD chegou ao Governo. Naturalmente que isto são caminhos que têm que ser feitos e estou certa que vai ser um caminho que vai ser percorrido porque as pessoas mais vulneráveis, para concluir, Sr. Presidente, as pessoas mais vulneráveis precisam do apoio do Estado, mas também precisam do apoio das GPSS. As GPSS não fazem esse trabalho se não tiverem da parte do Estado uma capacidade de trabalhar com elas em conjunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Armando Mourisco, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirigir nesta parte final mais algumas questões ao Sr. Dr. José Rabassa, mas não sem antes fazer algumas considerações relativamente àquilo que foi dito pela Sra. Deputada Helga Correia. Sr. Deputado, o PS é parte da solução. Isto são assuntos demasiado sérios para que nós não queiramos que tudo corra pelo melhor. E quem procura lavar as mãos não é o Partido Socialista, é que o PSD governa há 2 anos e há 2 anos consecutivamente atira as culpas todas para o passado e não assume a sua cota parte. Portanto, eu acho que nós temos de estar aqui no caminho de união para que possamos dar qualidade de vida àqueles. Quem disse aqui que a reprogramação feita em fevereiro do PRR trouxe mais burocracia, até usar a palavra mais carimos, não fui eu, foi alguém que esteve aqui nestas audições. Portanto, vamos estar todos aqui no mesmo barco, queremos de facto é que tudo corra pelo melhor. É esse o desejo do Partido Socialista, é para isso que contribuímos, como aliás ainda o fizemos há pouco no âmbito do Orçamento de Estado, que quisemos aumentar a comparticipação às IPSS do interior, que fazem muito mais quilómetros para servir menos gente no âmbito do serviço de apoio domiciliário, e o que aconteceu por parte das forças que dão apoio ao Governo foi chumbarem essa proposta. Por isso, vamos trabalhar no mesmo sentido, que o que importa, afinal, é a dignidade humana e o bem-estar humano. Sr. Dr. José Rabassa, obrigado pelo que fazem, e pergunto-lhe, houve ontem uma reunião com a representantes das associações e o Governo. Que conclusões daí chegaram? Até porque nós sabemos, também foi falado nas audições anteriores, que o Governo se comprometeu a comparticipar em 50% os custos no âmbito social. O prometido é devido, e eu questiono se esse assunto foi abordado e se há um compromisso sério para que isso possa acontecer. Um outro problema que nos preocupa e muito e que tem vindo ao domínio público é que ainda não foi restituído o IVA às instituições que fizeram os seus investimentos. Ora, também foi dito aqui anteriormente que 50% das instituições apresentam resultados negativos. Isto é muito grave para aquilo que são as necessidades das instituições para fazer face a estas despesas. Portanto, são questões que lhe deixávamos, podia de facto clarificar um pouco mais esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, que tem 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Doutor, muito obrigado pela sua presença, já o tivemos cá na semana passada, e um bocadinho mais escondido, mas agora é um gosto de estar a ouvi-lo. Eu não posso, só antes de lhe questionar diretamente, de endereçar o Partido Socialista, porque parece-me efetivamente que há aqui alguma confusão. Estas audições
têm sido muito proveitosas. Temos percebido que, quando o PRR foi criado, as instituições do setor social não foram ouvidas, portanto, criamos aqui um instrumento desta natureza e que vai afetar de forma determinante as instituições do setor social, e elas não são ouvidas, e que isto fique muito claro. Quem não ouviu não foi o governo do PSD, foi o governo do Partido Socialista, que teve 8 anos a governar. Também, aquele que é o impacto da revisão que já foi feita, já foi dito aqui por várias instituições, que ainda não foi possível perceber esse impacto, porque esta revisão é recente. Portanto, acho que estas duas questões são relativamente claras, e também é claro que a revisão tinha como principal objetivo, e vamos ver se realmente vai funcionar ou não, a simplificação, e isso é óbvio naquilo que foram as alterações feitas aos marcos e metas, e nomeadamente à sua nomenclatura, até mesmo para aumentar a simplificação burocrática. Portanto, acho que é mesmo importante que não olhemos para este tema, e aí estou 100% de acordo com o Partido Socialista, de forma populista, e que olhemos realmente para as necessidades das pessoas. E nesse sentido eu questionava a Sua Excelência se considera que esta realocação de verbas não é mais positiva do que simplesmente deixá-las não executadas e o dinheiro não ser investido em Portugal. E também se considera que não existe uma diferença de forma de trabalho e de forma como se olha para o setor social, inclusive aqueles foram os acordos de atualização daqueles seus contratos feitos entre o Estado e as instituições do setor social, se não acha que este Governo e o anterior da AD não estão a olhar para o setor social de uma forma diferente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pontualíssimo. O Sr. Deputado teve uma exímia gestão de tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. José Rabassa, 6 minutos para responder a todas as questões colocadas, naturalmente, se assim necessitar, com alguma tolerância para o efeito. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação vamos lá ver, andamos aqui à volta, embora vindo diversas perguntas, algumas delas vão bater exatamente no mesmo ponto. Dizer o seguinte, que a reunião de ontem com o Sr. Ministro da Economia e da Coesão não teve a ver com aquilo que é o acordo de cooperação. Teve a ver exatamente com aquilo que é a economia e a coesão. E, portanto, não, é que o Sr. Deputado depois fez a pergunta dos 50%. E os 50% está na cooperação. Vamos lá ver. Os 50% está na cooperação. Pronto. Portanto, tem a ver com a parte, teve a ver com a parte dos investimentos. Fomos expor, quer a União das Misericórdias, quer a CNIS, a necessidade de investimentos, principalmente em ERPs e em creches, e também na área da deficiência, mas principalmente nas áreas metropolitanas. Portanto, são as áreas metropolitanas que estão neste momento deficitárias. Da parte do Sr. Ministro foi dito que não vê que possa haver reprogramação no 2030, mas que levará isso em linha de conta para o 2040. Pronto. Essa é uma situação. Segunda situação, vamos lá aos 50%. Os 50% também não é 50% na totalidade. Vamos ver, o que é que isto quer dizer? Há diversos tipos de respostas sociais. Há algumas que o Estado paga ou tem que pagar a 100%, há algumas que tem que pagar a 85% e outras que tem que pagar a 50%. Aquilo que foi assinado no âmbito da cooperação, no compromisso para a cooperação, que foi assinado o ano passado, é que até ao fim da legislatura seria atingido esses valores. Aquela que são os 50%, que é que se fala mais, é sempre as ERPs, vulgarmente chamados os lares de idosos. Os lares de idosos, nós estávamos com uma cobertura, e varia um bocadinho em relação ao país, portanto, deixe-me dizer isto num intervalo aberto, entre 36% e 38% era aquilo que era o âmbito da cobertura, fechámos 25%, com 41%. Isto serve para dizer à Sra. Deputada, é evidente que estamos melhores do que o que estávamos antes. Se vamos chegar aos 50%, eu não sei. Eu explico-lhe porque é que eu não sei. Porque ou há um ano em que há um grande salto, ou com aquilo que está a ser oferecido para o ano de 26, eu acho que não vamos chegar aos 50% no final da legislatura. A menos que haja um grande salto num dos anos. Mas pronto. Se a média for aquilo que é oferecido para o ano de 26, não vamos lá chegar. E
É uma realidade que estamos melhor no setor social, é uma realidade também que nos cuidados continuados, independentemente de todo o diálogo, estamos francamente piores. E isto é preciso dizer com a mesma frontalidade que nós dizemos que na área social estamos melhores, na área que tem a ver com os cuidados continuados, estamos francamente pior. Com toda a frontalidade. Portanto, o diálogo tem sido muito, mas a parte prática não tem sido. E a evidência é as câmaras que estão a fechar. E eu continuo a dizer, eu estou muito preocupado, mesmo bastante preocupado, que atingimos o ponto de não retorno. E estou ainda mais preocupado por ver um determinado personagem que está a tentar cavalgar em cima dessa onda e que faz isso permanentemente. E faz isso permanentemente, exatamente por causa da falta de resposta que o Estado tem dado. Veja, e neste momento, nós estamos a falar do setor social, mas temos que levar em linha de conta que o Montepio é o maior operador de cuidados continuados em Portugal. Portanto, o maior operador individual é o Montepio. Depois há um grupo privado e depois um terceiro operador, é um grupo francês. As Misericórdias, na sua totalidade, são quem tem mais camas, mas no conjunto delas todas, não cada uma per si. E qualquer um destes operadores está extraordinariamente preocupado. Eu recebo telefonemas todos os dias deles, extraordinariamente preocupados, e a pergunta é sempre a mesma: quando é que vamos ter os novos valores para a média e para a longa? E eu digo que não sei. Sei que está agendada uma reunião do grupo de trabalho para dia 13 de fevereiro. E, portanto, isto é altamente preocupante. E, respondendo por fim ao Sr. Deputado, eu tinha dito anteriormente que esta revisão ou reprogramação, ou como lhe queiram chamar, a semântica para mim não é propriamente importante, deu para completarmos uma série de obras que tínhamos feito até no âmbito do PARS, portanto, equipámos, fizemos equipamentos, etc. Portanto, é sempre útil para as Misericórdias. Quanto à questão do IVA, essa situação para mim é uma situação particular, ótima, porque é assim. O primeiro aviso foi sobre as viaturas elétricas. O primeiro aviso que saiu do PRR foi sobre as viaturas elétricas. E o Estado não tinha visto, não tinha calculado, ninguém tinha olhado, que ia receber o IVA. Portanto, as instituições iam pagar o IVA sobre as viaturas elétricas e não iam ser reembolsadas. Na altura era secretário de Estado, o Dr. Ricardo Pinheiro. Fui eu que falei com ele a dizer, olha, está ali aquele problema, tem que resolver o problema do IVA. Por acaso, no sábado passado estive com ele, agora recém-eleito presidente da CCDR do Alentejo, e ele disse, resolvemos o problema, não resolvemos. É verdade, o problema foi resolvido, só que só agora é que estamos a receber. E veja, ao tempo que foi feito o investimento nas viaturas elétricas. Não é só este das obras, veja ao tempo que foi feito o investimento nas viaturas elétricas. Muito obrigado, Dr. José Rabassa. Senhoras e senhores deputados, terminamos aqui a nossa primeira audição. Às 16 horas, não podemos começar antes, vamos ter a segunda audição do dia, que é a Confcup, e vamos interromper os nossos trabalhos até às 16 e retomaremos os trabalhos com a presidência do Sr. Deputado Francisco Figueira. Sr. Doutor, muito obrigado pelos contributos que nos trouxe, foram obviamente muito úteis, como eu antevi logo no início da nossa audição. Muito obrigado e sempre bem-vindo.